Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. Eu e a Iane vamos fazer essa conversa valer a pena, não é? Isso mesmo, estamos aqui, né, para conversar, compartilhar um pouco desse assunto tão interessante. É uma alegria estar aqui com você. Hoje a nossa pauta é sobre conexões improváveis, porque outro dia a gente já falou sobre gerações conectadas, né, conexão de gerações, né? Hoje a gente vai ver que algumas, aos olhos, pelo menos do mundo ou da sociedade, parecem absolutamente improváveis, impossíveis, né? E nós vamos conversar bem pautados na Bíblia mesmo, e eu escolhi 3 personagens bíblicos para falar da conexão delas, da amizade delas. Ruth, Noemi e Orfa, né? Sensacional esse trio de mulheres, né? Essa história está contida no livro de Ruth, tá? E diz para mim um pouquinho como é que começa essa história, né? Começando com o marido da dona Noemi, tá? Precisando sair do lugar que eles moravam, porque bateu uma fome bem grande, e ele resolveu sair da onde ele estava, enfim, para procurar um lugar melhor, né? Não era a primeira vez que, naquela época, acontecia muito, um tempo de pouca chuva, bater fome. Isso, né? Exatamente. Eles saíram de Belém, né, e foram até Moabe. Interessante que Belém, quando eles saem de lá por causa da fome, não tinha pão em Belém. A Bíblia fala, né? E Belém, o significado de Belém, a casa de pão. A casa do pão. Não tinha pão na casa do pão. Faltando pão. Então ela foi com seu marido, né? Então. Eles se mudaram. E eu quero lembrar você que a Bíblia diz que eles se mudaram, mas uma porção de gente ficou lá, né? Uma porção de gente ficou lá. Então, o fato de irem para Moabe, como ela disse lá, e foi com os filhos acabaram se casando lá. Sim. Casando com moabitas. Com 2 moabitas, claro. Né? Pessoas diferentes. Nós estamos falando de conexões improváveis, porque a primeira improbabilidade já começa aí, né? De crença. Exatamente. Né? O que era Moabe, o que era Belém, né? O que era a casa do pão. Exatamente. Né? Eles ficam aí por volta de 10 anos, né? Morando por aí. Ali. Morando ali, se casam, tudo. Aí vai acontecer que Elimeleque, esse era o nome do marido de Noemi, morre, né? Ele morre, eles continuam morando lá, porque afinal tinham homens. Sim. Quem cuidava da família eram os homens, né? Sim. Mas eles também morrem. Morrem também. Malom e Quilion. Malom e Quilion morrem também, né? Sabe, nós estamos conversando sobre isso, de parentes, de famílias, né? Hoje a gente é um assunto também que a gente tem tentado retomar, né? Porque até o conceito bom de família está se perdendo, né? Exato. Hoje aparecem conceitos novos a respeito de cuidados e tudo mais, né? Mas nós estamos falando de uma família nuclear, que era o marido, a mulher e os filhos, que vão para outro lugar. Aí já aparece a família estendida, né? Vem as noras, né? E como é que se trata dessa relação? Bom, chega num ponto de que morreu o marido, morreram os filhos, sobraram as 3. Gente, 3 mulheres sem a proteção de um homem naquela época. E dentro daquela cultura, a mulher, por ser mulher, já estava desvalorizada. Estrangeira, no caso de Orfa e Ruth, menos ainda. Viúvas, menos ainda. Então, elas estavam, assim, completamente desvalorizadas. Não tinha como. A subsistência dela ficar ali não dava mais, tá? Então, elas resolvem voltar, pelo menos foi a sugestão que Noemi, que era mais velha, e nós estamos falando de geração, nós temos uma pessoa de mais idade,
se relacionando agora com duas mocinhas, praticamente, né? Então, eles resolvem voltar para a cidade delas. Uhum. Queridos, essa história que quando a Bíblia traz de você sair dos lugares onde Deus te colocou e procurar outros lugares, não é só aqui que vai acontecer, né? Verdade. Quantos deles, até por conta mesmo de fome, né? Uhum. Porque quando eu digo outros esperaram isso passar, deram outro jeito, né? Exato. Mas Abraão, Isaac, Jacó, quase todos. José foi um que teve que ir para o Egito para poder se sustentar, né? Nessa fase. Mas no livro de Juízes vai dizer que houve uma época de muita fome mesmo, de muita fome. Então, quase que essa escolha foi assim, por desespero, por falta de opção, né? É interessante, Mirtz, porque a história de Ruth acontece dentro do contexto de Juízes, né? Ali por volta, e justamente o que estava acontecendo no contexto de Juízes? Era um vácuo na liderança, um vácuo dessa falta de conexão geracional. Então, o que aconteceu, né? O líder que entrou na Terra Prometida, que foi Josué, não deixou uma geração futura preparada. E aí aconteceu, foram 325 anos da época de Juízes, onde a Bíblia vai dizer, né, inclusive a Bíblia diz sobre isso, que não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que queria. E fazendo o que querendo, havia uma alternância muito grande de qualidade de vida para as pessoas. Porque havia um período de péssimos juízes, e outros juízes, como Débora, que foi uma mulher e tudo mais, que vieram salvar esse tempo, né? E o livro e Juízes, esse período de Juízes de 325 anos, é um período onde tem um momento de alta, tem um momento de baixa, é um momento cíclico, né? Enquanto Deus vai levantando. E Ruth acontece justamente num desses períodos de baixa. Por isso que elas estão passando por fome. Na verdade, 3. Eu peguei Orfa também, porque ela fazia parte, tá? Mas, como nós estamos falando de conexões improváveis, então nós estamos juntando uma mulher idosa, 2 jovenzinhas, e mais improváveis ainda, porque era sogra e noras. Exatamente. Até hoje a gente tem esse mito de que sogra e nora não é a melhor conexão desse mundo, né? Não tem? Tem sim. Ainda bem que eu amo minha sogra, estou muito bem com a minha sogra. E sou sogra também. Pois eu sou sogra também. E, sabe, mas é uma coisa da minha família. A minha mãe deu para nós um exemplo muito legal de como cuidar da sogra. Então, eu já tinha um exemplo maravilhoso da minha mãe. Eu repeti isso com a minha sogra, sabe? E estou tentando agora ser a melhor sogra possível para os meus genros. Você é sogra de genro também, né? Eu sou sogra do meu genrinho. Genro, porque... Você sabe que isso acho que é uma facilidade, né? Eu acho que porque as nossas meninas trazem os meninos até a gente, né? Eles diziam o contrário, que quando você casa o seu filho, a outra leva o filho dele para outra família. Não dizem isso, né? Dizem isso, é verdade. A conexão daí já fica mais difícil, né? É interessante falar de conexões improváveis, né? O nosso tema de hoje. E é interessante porque o texto que vai falar de Ruth, Noemi, o amor delas, quando Noemi fala que as noras podem ir embora, e ela fala, não, aonde você for eu irei, aonde dormirei, onde morrer, morrerei. E esse é um texto usado muito em convite de casamento, né? E olha que improvável. E às vezes a pessoa nem sabe que foi um texto de nora para sogra. Agora, e essa é uma história legal, sabe por quê? Porque quando Noemi sabia que elas tinham que sair de lá, a proposta dela foi muito sensata. Ela diz, eu vou voltar lá para minha terra e vocês estão livres para voltarem para sua terra. E neste primeiro momento, nenhuma das duas, nem Orfa e nem Ruth, quiseram deixar Noemi. Exatamente. A Bíblia vai dizer que elas choraram. Então, a gente já vê que Noemi tinha uma relação boa com as noras, né? Exato. Ninguém vai chorar porque a sogra vai embora, se a sogra realmente não faz diferença na vida, né? Claro. Dava para ver isso mesmo. Foram 2 momentos mesmo. Foi esse o primeiro e o segundo. Então, a gente percebe que
havia uma amizade entre elas. E este é outra coisa improvável. Hoje nós temos algumas tendências que pessoas com uma diferença tão grande de idade como essa que nós estamos falando aqui não consigam ser amigas. Né? Exatamente. Não tem esse compromisso, não tem essa relação, esse relacionamento saudável. Né? Talvez não esteja falando a mesma linguagem. Claro que se alguém falar, vamos considerar a época, que parecia que naquela época as coisas não mudavam, né? O que estava acontecendo hoje era igualzinho ao que tinha acontecido há 100 anos atrás. Não é a nossa realidade. O que está acontecendo hoje, há 50 anos atrás seria improvável. É verdade. Né? Exatamente. Gente, eu lembro do meu avô, eu sempre gosto de falar isso. Meu avô morreu sem acreditar, mesmo ele vendo na TV, que o homem pisou na Lua. Olha. Né? Sim. Então, nos últimos 50 e 60 anos aconteceram coisas assim muito diferentes. Mesmo que não acontecesse, mas havia amizade entre elas. E nós falamos de improváveis também. Sabe outra amizade que pessoas acham improvável hoje? É você ter uma amizade verdadeira com quem trabalha com você, principalmente mulher. Você mais clara ainda. Principalmente que alguém trabalha na sua casa, que faz o serviço da sua casa, que é uma empregada ou uma diarista. As pessoas acham que isso é uma conexão improvável, que é uma relação só de patrão e empregada. E não precisa ser assim. É verdade. Né? Eu gosto de falar nisso, sabe por quê? Porque eu tive, em 26 anos de casado, eu tive uma empregada durante 24 anos, que só não está comigo até hoje porque morreu. Mas ela veio para minha casa com 15 anos. Então, nós desenvolvemos uma relação que ia muito além de patroa e empregada. Né? Ela tinha 15 anos, precisava ser ensinada um monte de coisas. Né? Nós ficamos, ela casou, teve filhos. Quando ela morreu, inclusive, eu fiquei responsável por encaminhar os filhos dela. Nós tínhamos uma amizade de verdade. Ela me contava as coisas dela, eu gostava de contar as minhas coisas para ela. Né? Então, a gente tem que desmistificar também coisas que são ditas como improváveis. Claro. E a base disso é o amor, né? É o amor que vai nos mover, né? Não é a posição social, é o amor que nos move pela vida. Sabe, porque inclusive dizem que a palavra amizade, ela tem a mesma raiz que é amor, né? Então tem que ser isso mesmo. Sabe, a amizade de verdade é a amizade que envolve esse sentimento que você falou, que envolve amor. O resto pode ser uma troca de interesses, talvez. Exatamente. Né? E que a gente vê também em Ruth e Orfa. Porque acabou acontecendo isso mesmo. Depois disso, Orfa resolve ir embora. Exatamente. E Ruth vai fazer essa declaração que a gente vai ler depois para você, essa declaração tão linda que você já falou, mas ela resolve ir embora. Qual é a diferença disso para nós que a Bíblia é nosso manual de vida? A história de Orfa para nós termina ali, né? Nunca ninguém mais ouviu falar nada dela. E a de Ruth começa aí, né? Exato. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta para contar essa história, né? Para fechar essa história para você. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre conexões improváveis, conexões entre pessoas de muita idade e pouca idade, de sogra e nora, juntamos tudo isso, conseguimos juntar essas duas coisas em Ruth e Noemi, né? Falamos que Orfa foi embora, ela escolheu ir embora. E a Bíblia nem condenou ela por isso, né? Mas tem muito a ver também, eu acho, a atitude dela com uma característica de juventude. Um pouquinho de egoísmo, né? Eu vou pensar em mim. Sim, né? Exatamente. É interessante ver, porque aí a gente tem as duas pessoas, Ruth e Orfa, né? Orfa, quando
Noemi, a um primeiro momento, falou, não, voltem para suas casas, né? As duas choram ali no primeiro momento. Mas Noemi dá uma insistida a mais e ela fala assim, eu não posso, né, ter mais filho. E se eu tiver filho vocês não vão esperar até ele ficar adulto, enfim. Aí Orfa olha, pensa bem, fala, quer saber? Então, realmente... não vou ter muita chance, não vou. E aí, o que acontece? Quebra essa aliança, quebra essa conexão. Por quê? Porque ela não vai ter nada mais de Noemi que possa suprir a carência dela. Né? Ou seja, a relação de Orfa com Noemi não era baseada em amor. Era baseada na necessidade. Sim. Ou seja, você pode suprir a minha necessidade, eu tô com você. A partir do momento que não é mais útil, né? Que não existe utilidade na relação, então eu rompo. E aí a gente vê que Orfa rompe a relação. E eu vou pegar esse gancho para dizer quando se acha útil isso. Por exemplo, muitas pessoas hoje se dão bem com as sogras por conta do marido, enquanto tá com o marido, daí ela justifica, porque o maridão tá ali, é mãe dele, quer agradar o marido, mas nesse caso não tinha mais. Né? Não, era uma coisa absolutamente necessária, tinha morrido. Exatamente. Né? E sabe, queridos, uma outra coisa que a gente vai ver aqui, né, nessa hora nós já falamos em amizade, o amor que une essas duas. A opção que Orfa fez, embora de Noemi ter ficado, ela ficou sem nenhuma promessa de que se eu ficar vai dar tudo certo para mim. Porque nós estamos falando de uma pessoa que tinha outro povo, outra crença, outro Deus, né? Exatamente. E então, é mais improvável ainda, né? E assim, as duas estavam fragilizadas nesse momento, né? Eu acho que junto com essas duas, a gente, entre outras coisas que a gente vai aprender, é como na fragilidade a gente pode se apoiar, né? Exatamente. Independente de quem, sabe? E às vezes, e vou te dizer mais, às vezes nem é naquele que tem a mesma idade. A gente vê isso nos aconselhamentos. Às vezes vem alguém para aconselhamento e eu gosto de perguntar, por que você me procurou? Porque nessa igreja nós temos uma infinidade de conselheiros e tudo mais. Eu digo assim, gente, você é mais nova do que a minha filha, né? Você está precisando conversar com mãe, ela também tem mãe ainda. E quando ela começa a conversar, ela diz assim, eu já tentei conversar com os meus pares, mas o que eles vivem é muito parecido com o que eu estou vivendo e ninguém me ajudou, né? Então alguém, na fragilidade de ambas, aquela que tem mais experiência, às vezes, é que pode ajudar. Claro. Né? Porque quando a gente passa por um processo na nossa vida, né, às vezes um processo de sofrimento, gera também em nós uma autoridade para a gente falar sobre aquele assunto, né? E a gente poder ser, de certa forma, um canal de cura na vida de alguém. Né? Provérbios 17 diz assim, em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão, né? Isso é muito legal, né? Queridos, o sustento daquelas duas era o marido das duas que tinham morrido. As duas estavam sem marido, estavam nesse momento difícil, né? Então, nesta hora, a gente vai perceber que o amor, sabe, que não tanto o de Noemi, eu não vejo a Bíblia expressando tanto o amor de Noemi por Ruth quanto o de Ruth por Noemi. Você sente isso também? É verdade, tem esse... E é muito interessante essa relação das duas, porque faz a gente pensar também sobre a nossa responsabilidade na situação. Diante dessa situação que estavam as duas sozinhas de volta a Belém, a gente vê que enquanto Noemi ficava em casa, né, ela devia cuidar dos serviços da casa, Ruth falou assim, pensou, né, talvez, não, eu tenho a força física, né? Então ela era mais jovem, ela tinha essa força, e ela ia para trabalhar e voltava com muitos grãos. Então cada uma ocupando o seu espaço e aquilo que ela podia fazer de melhor para ajudar as duas naquela... Sim, na verdade... A Ruth estava muito mais ajudando Noemi, a gente viu, né? E a pergunta, às vezes, pode ficar assim, por quê? Eu vou ler o texto bíblico, ver se ele deixa bem claro para nós. É o texto que adoram falar em casamento e é belíssimo, parece poesia, né? Lá em Ruth, capítulo 1, começando no verso 15, diz assim, e Noemi lhe disse,
A tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insista comigo para que eu te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu também. Onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eita! Que amor, hein? Gente, agora, pelas qualidades da Noemi, tudo isso, não, o texto deixa claro. Ruth, na verdade, ela tinha a conexão maior dela, era com o Deus de Noemi. Com Deus, né? Exatamente. E que provavelmente ela conheceu a partir de Noemi. A partir de Noemi, não tem como. A partir de Noemi, do próprio marido, talvez. Como é importante isso, né? Muito. Aí a gente vê, né, as conexões geracionais. Sabe? Coisas que a gente vai passando. Queridas, é tão simples isso dentro da nossa casa, né? Os nossos filhos só vão amar a Deus na medida que nós também o amamos. Exatamente. Né? Eles veem isso em nós, né? Esse nosso amor pela palavra, o amor por fazer as coisas para Deus, em agradar a Deus. Isso vai falar muito mais, né, do que a gente dá ordenanças dentro da nossa casa. Ou mandar para a escolinha dominical ou qualquer outra coisa, né? Sabe? Queridos, ela simplesmente, ela disse, eu quero ficar no meio do teu povo, eu quero o teu Deus, sabe? Era isso que aproximava as duas, a conexão possível ali estava atrelada a Deus. Exatamente. Né? E é interessante, né, Mirtes, porque quando nós escolhemos, ela escolheu o Deus de Noemi, né, ao Deus do seu marido, ela escolheu isso. E sempre quando nós fazemos uma escolha, isso requer de nós também renúncia. Ela renunciou a todos os deuses que ela acreditava até então, por esse único Deus verdadeiro. E eu vou falar, né, eu sei que você conhece a história, nós estamos reforçando para você, porque tudo isso transformou a Noemi numa pessoa amarga. Foi ela mesma que disse que que o nome dela deveria ser Mara, de tão amarga que ela era. Então, quando uma pessoa escolhe ficar com a outra, mesmo cheia de amargura, tem que ter outras coisas envolvidas, porque é fácil conviver com pessoa amarga. É difícil, hein? Né? Muito difícil. Gente, o trajeto que elas fizeram. Né, Ana? Imagine o que talvez Ruth tenha ouvido de Noemi, né? Porque quando ela chega no local, ela chega já destilando a amargura dela, né? Exatamente. Né? Então, ela chega na terra dela, já amargurada assim, sabe? E essa amargura não impediu de Ruth falar assim, olha... Não é isso que vai fazer diferença entre nós, né? Como a Iane disse, inclusive ela fez tudo o que podia para compensar, né, o que a sogra não podia fazer. Agora, houve troca? Houve sim, porque Ruth também, né? Aliás, Noemi também pôde orientar Ruth para mudar o destino dela. Exatamente. Uma pessoa com mais experiência, que conhecia os costumes da época, sabia o que podia acontecer, vai, né, ajudar a outra. Isso que é a conexão de verdade. Isso é maravilhoso. E se ajudando mutuamente, né? Isso é importante. Em cima da aliança que elas tinham feito, né? Essa talvez seja uma palavra que a gente precisa entender a respeito de conexão. Conexão é palavra moderna, mas aliança é palavra antiga, simbólica, significativa. Sabe? Quando a gente tem uma aliança, você tem compromisso. Exatamente. Né? E um compromisso que envolve amor, respeito. E incondicional, né? Você vê, ela estava ali, ela deu o melhor dela, né? Quando a gente vê isso no decorrer da história, quando Noemi sabe que ela foi parar nas terras de Boaz. Meu Deus do céu, sensacional. Aí que entra a sabedoria e o conhecimento de alguém mais velho em poder ajudá-la. Né? Orientou, fez tudo, conhecia, né? Como você disse, conhecia a lei, sabia do que se tratava tudo. E pode ajudar. Por isso é necessário.
gente, nós precisamos do outro. Conexões são necessárias em qualquer situação. A gente costuma repetir aqui, né, sempre no Ministério de Mulheres, que mulheres, né, precisam de mulheres. De que tipo de mulheres? Né? De quantos tipos de mulheres a gente precisa para poder crescer, para poder ser melhor do que a gente é, né? Isso é muito certo, porque realmente nós não vivemos sozinhos, nós não fomos criados para viver sozinhos, né? A Bíblia já fala desde Gênesis, né? Não é bom que esteja só. Fomos criadas para relacionamento. Exatamente. Então, e é no relacionamento que nós revelamos ao Cristo, né? Porque Cristo, ele se revela justo no relacionamento. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar um todo e não o indivíduo, né? Então, isso é muito importante. O primeiro mandamento é relacional. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É todo mundo envolvido, sabe? E quando você pensa que algumas dessas conexões não são possíveis, como nós estamos lidando, são improváveis, porque existem pequenas diferenças, e a gente vai dizer pequenas diferenças mesmo, porque às vezes a diferença só está na idade, ou só na cultura, ou só, enfim, seja lá o que for, num único ponto que pode ser enriquecedor para o outro que está recebendo, né? E a gente se vê a conexão gerada em cima do elo. E a Bíblia fala lá, creio que em Colossenses, que o elo da perfeição é o amor, né? Sim. Então, o amor derruba toda a barreira, derruba toda a diferença, né? Derruba a diferença de idade, de posição, de tudo. Sabe, mulheres precisam de mulheres, mas mulheres precisam de Deus acima de tudo, né? Nós precisamos de mulheres que tenham conhecimento de Deus. O que atraiu Ruth mesmo e Noemi, independente da boa qualidade, porque realmente a amava e tudo, essa coisa, era o Deus a quem Noemi servia. Né? Isso é maravilhoso. E como é importante a gente ver a geração e a união delas, né? Depois dessa aliança, de permanecer nessa aliança que elas tinham, e o que aconteceu depois, né? Que a gente vai ver no final da história. Então, sabe, foi assim. Ruth aceita a sogra, né? A sogra recompensa Ruth, sabe? Da maneira necessária, né? E eu acho que são lições... aí a gente deu uma dica. Vamos ler de novo a história de Ruth, né? Vale a pena, né? Vale a pena ler de novo para a gente poder derrubar, né? O que se chama hoje de conexões improváveis. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a companhia de vocês e te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.